Teste rápido para saber se você tem inteligência emocional. Como você reage aos imprevistos? A mensagem de um chefe ou da sua namorada dizendo: quando você chegar, precisamos conversar. Você consegue manter o controle ou a ansiedade tomar conta de você? Porque a decisão que você toma nesse milésimo de segundo, ela pode mudar toda a sua vida. E se observar é o grande segredo, é a grande chave. Atualmente nós costumamos dizer que estamos à frente do nosso tempo, estamos evoluídos, tanto tecnologicamente quanto em outras áreas, quando na verdade é exatamente ao contrário. Estamos cada vez mais reativos a situações externas, nos deixando abalar por essas situações. E temos até um caso típico de total falta de inteligência emocional que aconteceu essa semana. O que foi aquela cadeirada que Datena deu no Marçal? Aqui não temos partido político. Apenas vamos observar a falta de inteligência emocional que aconteceu naquele incidente e que por uma falta de racionalidade, naquele milésimo de segundo, onde a pessoa poderia ter parado e ter pensado quais as consequências que aquele ato poderia ter levado, ela simplesmente poderia ter mudado completamente o enredo daquela história. E essa é a diferença do autoconhecimento. Aqui nós não estamos falando em suprimir a sua raiva, mas se conhecer. Afinal, por conta da forma em que fomos moldados pela sociedade, nós simplesmente escondemos as nossas sombras. E o que são essas sombras? São gestos, atitudes, sentimentos renegados, proibidos pela sociedade. Muitas vezes, em um momento de escape, nós podemos ter um gatilho e esse sentimento vir à tona. Porque aquele incidente que aconteceu não foi por conta de tudo que o outro candidato estava dizendo sobre ele. Não, isso diz mais sobre um gatilho que foi despertado nele, referente a outros acontecimentos que talvez nem ele mesmo conheça, e aquele foi o momento que ele simplesmente perdeu a racionalidade. E como você pode praticar o autoconhecimento sozinho? Quando acontecer um momento de raiva, não saia esbravejando com a primeira pessoa que você encontra. Não, vá para casa, se tranque em um ambiente qualquer e grave todo o seu desabafo. E quando você estiver bem calmo, bem tranquilo, ter esquecido daquela situação, você volta e faz uma análise desse áudio. Quando você escutar mais calmo, com outra perspectiva, você terá saído da ilha para ver a ilha. Você estará em uma outra posição. Você estará se auto-observando. E talvez, quando você escutar esse áudio mais calmo, você não terá a mesma percepção de quando você estava nervoso. Quando eu comecei a praticar esse exercício, eu escutava os meus áudios, eu me sentia uma total patética. Eu simplesmente dava risada. O quão patética eu estava sendo naquela situação. Até que eu chegava à conclusão de que eu preferia ser feliz do que ter razão. O que eu estava discutindo? Por que eu estava falando tudo aquilo? Porque eu queria ter razão. Eu queria me sobrepor sobre a outra pessoa. Mas pouco importa eu ter razão ou não. O que importa para mim hoje é a minha tranquilidade, a minha felicidade. Então, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Ah, é isso que você acha? Tá bom, tá bom. Não vamos brigar, é isso mesmo, isso, você tá certo, você tá certo. Então, escolha calmaria, escolha tranquilidade. Porque em uma discussão, a pessoa mais calma, ela sempre vai ter muito mais credibilidade do que o passivo-agressivo. Não deixe as emoções dominarem você. E eu já falei em outro vídeo sobre isso, que os seus 5 sentidos, eles são muito fortes, mas você é muito mais forte do que os seus 5 sentidos, desde que você trabalhe isso. Quando você sai da ilha para observar a ilha, significa o quê? Quando você começa a se auto-observar, você deixa de ser o bambu e passa a ser o pinheiro. O que é ser o bambu? É simplesmente se deixar ser levado para qualquer lado de acordo com o vento. Enquanto o pinheiro, independente das situações, circunstâncias externas, ele se mantém firme e forte. Então, não seja você
a ser o bambu, deixando qualquer situação externa controlar e ter poder sobre você. Porque imagina o quão poderosa é uma outra pessoa a partir do momento que ela tem o poder de te tirar do sério. Qualquer coisa que ela diga ou faça, você se sente abalado, você se sente estressado. Mas será que foi a pessoa que te estressou? Ou foi você que deu poder para ela te estressar? Foi você que deu poder para ela para conseguir te tirar do sério, te desestabilizar. Agora imagina o poder que você dá para uma outra pessoa para você conseguir ficar em um estado negativo, nervoso, raivoso, porque ela falou isso ou aquilo de você. Imagina essa pessoa como ela não se sente, vendo que qualquer coisa que ela fale ou diga, ela consegue te abalar emocionalmente. Você não vai desenvolver o autocontrole emocional do dia para a noite, mas se você também não praticar, você não vai desenvolver nunca. Então, como você vai praticar esse autocontrole? Então, já dei um exercício. Toda vez que você estiver num momento de raiva, você vai gravar os seus desabafos e depois você vai escutar e vai analisar. Segundo, você vai fazer um quadro negro referente a todos os seus sentimentos negativos. Eu já tenho um outro vídeo explicando sobre isso. Você identificar todos os seus sentimentos de raiva que te tiram do controle e você trabalhar sobre ele. Você vai imaginar situações em que esses sentimentos podem ser despertos e você já vai imaginar as possíveis reações que você possa ter. Quais as consequências? Por exemplo, eu bati o carro. Eu poderia simplesmente ter ativado o meu modo reptiliano de sobrevivência, ter saído daquele carro gritando com o motorista da frente, afinal ele não deu seta, ele não buzinou, ele não deu pisca. Mas o que isso teria mudado? Não teria mudado nada. Então qual foi a decisão a ser tomada naquela situação? Sair de forma controlada, ver o que tinha acontecido, entender qual tinha sido o estrago e resolver a situação. Eu consegui chegar nesse nível da noite para o dia? Nossa, como ela é controlada! Lógico que não! Isso foram anos, mas trabalhando de forma contínua, praticando todos os dias e a vida sempre me dando situações para que eu praticasse e eu sempre lembrando e praticando. E o que é primordial você saber aqui? Você não tem a obrigação de agradar ninguém, além de si próprio. A partir do momento que você é fiel à sua própria palavra, a quem você é, as outras pessoas naturalmente elas passam a te admirar por conta da pessoa que você se torna. Então não seja o bambu a ser deixado levado para qualquer lado, e sim seja o pinheiro, a pessoa controlada, autêntica, e você conquistará as outras pessoas. E você terá uma vida muito mais feliz. Afinal, ser feliz ou ter razão? Responde aqui nos comentários. E para finalizar, lembre-se, o sol nascerá de novo amanhã. Então, por mais que você pense que hoje é o fim do mundo, que tudo está perdido, amanhã sempre será um novo dia. Você sempre terá uma nova oportunidade. Então, pratique. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.